Então, hoje o tema é corpo e mente, que é um clichê, baita de um clichê, né? Ah, corpo são, mente são, baita de um clichê. Mas às vezes a gente tem que entrar nesses assuntos, né? A metodologia que nós trabalhamos, ou seja, a metodologia que eu ensino há praticamente 20 anos, é uma metodologia que trabalha isso. Na verdade, nós trabalhamos um tripé. Nós trabalhamos corpo físico, corpo emocional, ou seja, e corpo mental. Porém, nós também podemos ver isso de uma forma que é uma boa alimentação, uma mente saudável e o emocional estável. Então, só trazer minha mochila que eu acho. E você? Tem essa vibe de cuidar do corpo e da mente? Aí, até a minha equipe técnica está me ajudando aqui, salvando, trazendo fone de ouvido. Vamos lá. Perfeito. Primeiro passo da gente poder entrar nesse assunto muito legal é o seguinte: é conseguir entender que nosso corpo físico, ele depende muito da maneira como nós o alimentamos. Eu falei um pouquinho disso ontem, né? E nós entramos também numa questão que você não alimenta o corpo só com comida. Você alimenta o corpo com sentimentos, você alimenta o corpo com aquilo que você assiste, você alimenta o corpo com as coisas que você lê. Então, quando nós estamos falando de corpo e mente, nós temos que entender que é o conjunto todo, que é o conjunto inteiro, e não só a parte física. A parte física, eu costumo brincar em aulas que eu dou em academias ou em aulas para os meus alunos particulares, eu costumo brincar que o corpo é a parte mais fácil, o corpo físico é a parte mais fácil de treinar. Qualquer animal na selva ou adestrado consegue tornar o corpo um corpo mais forte, consegue tornar o corpo um corpo mais flexível. Qualquer um de nós que estamos aqui agora nessa aula, todos nós temos total capacidade de tornar o corpo mais forte ou mais flexível. O que eu quero dizer com isso? Temos capacidade de melhorar a força muscular e temos capacidade de melhorar a performance de flexibilidade. E para isso você não precisa de muito esforço. Você precisa de um pouco só de esforço. Você não precisa de grande esforço. Agora, treinar as emoções, você já vai precisar de um pouco mais de esforço. Treinar a mente, você vai precisar de um pouco mais de esforço. Qualquer Shivananda, vou citar um mestre hindu. Shivananda, um dos mestres de yoga mais conceituados. E uma das escolas na Índia mais conceituada é o Shivananda Ashram. E esse cara escreveu nada mais que 300 livros, todos sobre esse tema. Shivananda dizia algo muito legal. Shivananda dizia que se flexibilidade fosse sinônimo de evolução, ou que se flexibilidade fosse sinônimo de iluminação, todos os macacos seriam iluminados. Então, por aí a gente já percebe, sim, é importante ter um corpo forte, sim, é importante ter um corpo flexível, porém, nós precisamos verdadeiramente treinar a nossa mente, treinar aquilo que comanda o corpo. Então, a nossa mente é o ponto mais desafiador de treinar. Em praticamente todas as minhas aulas, quem é meu aluno e está assistindo aqui sabe disso. Quando está chegando no final da aula, que é a parte de treinar meditação, ou a parte de treinar, vamos trocar esse termo, a parte de treinar mindfulness, ou vamos trocar de novo esse termo, a parte de você treinar, entrar em flow, tá? Todos eles vão designar algo muito similar. Eu comento, agora nós chegamos na parte difícil da aula. Por quê? Porque treinar o corpo é fácil. Se você começar a fazer flexão todos os dias, 10 flexões por dia, o seu corpo, em um mês, ele se transformou absurdamente. Mas se você treinar meditação todos os dias, 10 dias, você tem uma transformação. Mas ainda vai precisar de muito mais tempo, de muito mais dedicação. E é tão mais difícil você ficar 10 minutos treinando meditação do que ficar 10 minutos fazendo flexão, polichinelo, correndo em volta da quadra, que são coisas que nós estamos acostumados a fazer. Então, o que eu estou querendo dizer para você com esse início dessa aula, abertura da aula hoje, treinar o corpo é super importante, mas nós precisamos treinar o corpo e precisamos treinar a mente. E treinar a mente é um processo que vai exigir um pouquinho mais de dedicação. Porém, o resultado é incalculável, o resultado é exponencial. Porque o corpo físico,
Todos nós temos um limite de treinamento de corpo físico. Agora, treinamento mental, a neurociência ainda não conseguiu comprovar qual é o limite de expansão da nossa capacidade neural. Ainda não existe uma comprovação, ou seja, nós ainda estamos muito aquém de tudo aquilo que a nossa mente pode alcançar de performance. Estamos muito aquém, o que é muito bacana. Existe um cálculo, que esse cálculo ele está dentro das métricas da ciência mais atual, dentro do mundo do esporte e também dentro da neurociência, que eles fizeram um cálculo de quanto a nossa mente consegue processar de informação. E eles chegaram ao cálculo de algo aproximado de 100 a 127 bits por segundo, que a nossa mente consegue processar. Se você fizer uma conta, comparando com supercomputadores, parece que é pouquíssimo, mas é um monte. Principalmente por quê? Porque nós, em muitos momentos do nosso dia, nós estamos processando muito menos que isso. Nós estamos com a mente ociosa, nós estamos com a mente realizando coisas que são hábitos, ou assistindo um filme, ou simplesmente deixando um momento de que você está lá curtindo e que você não está exigindo muito da sua mente. Então, fora os horários que você está dormindo, que você está fazendo rotina, como escovar os dentes, tomar banho, comer, que são coisas que você não usa o máximo potencial da sua mente. A sua mente está usando, na verdade, um potencial que se transforma num hábito. Vamos recapitular um pouquinho para você entender um pouco mais. Hábito é tudo aquilo que a sua mente automatiza com uma única finalidade. Todos os hábitos que você possui são hábitos que a sua mente, que o seu cérebro criou para quê? Para otimizar, para economizar tempo e energia. O seu cérebro é o maior consumidor de energia de todo o seu corpo. De todos os órgãos que você tem, o cérebro é o maior consumidor de energia. Então, o seu cérebro é tão inteligente que tudo aquilo que ele pode automatizar, ele vai automatizar para com isso economizar energia. Significa que toda vez que você está realizando um hábito, você está fazendo algo que está automatizado, e isso faz com que você economize energia, mas também faz com que você precise processar menos dados, é óbvio, né? Então, por mais que quando eu citei esse número pareça pouco, a maior parte da nossa vida nós nem estamos usando isso. Então, nós temos que treinar a nossa mente. E para treinar a nossa mente, nós precisamos ficar um pouco mais atentos. Como é que nós ficamos mais atentos? Primeiro, eu vou dizer isso novamente, eu disse isso numa live há 2 ou 3 dias. Por quê? Porque é realmente algo importante. Nós temos que selecionar melhor os conteúdos. Então, o fato de você ter escolhido estar aqui hoje para aprender um pouco, significa que você está selecionando o conteúdo, que é muito legal. Mas nós temos que selecionar os livros. Temos que selecionar se os jornais que nós estamos assistindo e lendo são realmente jornais que vão contribuir para o desenvolvimento da nossa capacidade cognitiva, ou se o que nós estamos lendo e assistindo está nos auxiliando apenas a seguir um comportamento de manada. Nós temos que prestar mais atenção no que nós lemos, no que nós assistimos, porque nós alimentamos a nossa mente da mesma maneira que alimentamos o nosso corpo. E quando nós falamos do corpo, é fácil, né? Pensar em selecionar o alimento. Mas quando nós falamos da mente, fica um pouco mais difícil de selecionar o conteúdo ideal para a nossa mente. E esse conteúdo também envolve amigos. Esse conteúdo também envolve lugares. Quando você viaja, quais são os lugares que você frequenta? Quais são os lugares que você conhece? Porque isso também tem a ver com desenvolvimento. Também tem a ver. Então, nós temos que sempre estar atentos para que o desenvolvimento mental ele siga o mesmo padrão do desenvolvimento corporal. Não adianta nada você escolher tudo que é de melhor para o seu corpo. Cuidar da rotina dos esportes, da atividade física, cuidar da alimentação, mas não cuidar do mental. Você alimentar a sua mente com qualquer coisa, com qualquer livro, com qualquer série, com qualquer noticiário, com qualquer fofoca. Então você tem que treinar, melhorar a sua habilidade, aula de ontem, karma, habilidade de fazer as suas escolhas, tá? Porém, nós temos que entender o seguinte, agora é um ponto crítico aqui. Você possui um corpo físico
que você constrói esse corpo físico com os alimentos. Mas você possui um corpo emocional. E se você constrói o seu corpo emocional baseado, óbvio, né, nos seus sentimentos. Mas nós também adestramos os nossos sentimentos. E nós também alimentamos os nossos sentimentos. Se você convive com pessoas que reclamam de tudo, você está alimentando o seu corpo com esse tipo de emoção. Se você convive com pessoas que têm mais autoestima e que estão sempre felizes e que procuram enxergar o copo pela borda cheia, você também está alimentando o seu corpo dessa maneira. Então é muito legal perceber que o tempo que quando nós falamos corpo são, mente sã, no meio do caminho entre o corpo e a mente, tem o emocional. E o emocional, ele precisa muito, muito de atenção, precisa muito ser também nutrido. Uau! Como seria o jeito errado de treinar o seu corpo? Vamos falar isso? Como seria o jeito errado de treinar o seu corpo? O jeito errado de treinar o seu corpo seria treinar o seu corpo buscando um corpo que se encaixa dentro do padrão da moda. Qual é o padrão da moda? Ah, que todas as pessoas têm que ter um corpo definido, que todas as pessoas têm que ter um corpo forte, que todas as pessoas têm que ter o abdômen assim, que todas as pessoas têm que ter uma estatura X, estatura de modelo, que todas as pessoas têm que... Entende? Treinar o corpo baseado no padrão da moda. Tá errado. Você tem que treinar o corpo de acordo com aquilo que você vai usar o seu corpo. Para que você vai usar o seu corpo? Ah, então esse é o treinamento que você tem que fazer. Para que você vai usar o seu corpo? Ah, então essa é a alimentação que você tem que ter. Ficou claro? Por quê? Se eu sou um lutador de sumô, o meu corpo tem que ser treinado para aquilo. O que eu vou comer tem que ter a ver com aquilo. Não tem nada a ver com o padrão da moda. Nada a ver. Se eu sou triatleta, eu tenho que treinar o corpo para aqueles 3 esportes, para pedalar bem, para nadar bem e para correr bem. Então, a minha alimentação também tem que ser de acordo com o esporte que eu pratico, que é o triatlon. Tá? Se eu sou um atleta de Fórmula 1, como o nosso atleta que treina lá em New York, esse cara ele tem que treinar o corpo dele para suportar aquele esporte, aquela temperatura, aquela exigência mental. Entendeu? Não é o padrão da moda. E a maior parte das pessoas treina o corpo pelo padrão da moda. Vai para a academia e aí o professor monta uma série que é baseada no quê? No padrão da moda. Quando você estiver treinando seu corpo, você tem que se responder a seguinte pergunta: para que eu estou treinando meu corpo? É para ficar no shape de capa de revista? Ou é para conseguir fazer as coisas que eu gosto de fazer? Porque são corpos completamente diferentes. Você entendeu isso? Põe um joinha. Você está comigo? Você concorda? Tem algo que você quer colaborar? Tem algo que você quer transmitir? Diz aí, seja pelo Face, aqui interagindo, ou interagindo pelo Insta. Vamos nessa, coloca aí a sua participação. Por exemplo, se você pratica algo que tem uma exigência mental muito maior, por exemplo, você investe na bolsa de valores, você é trader, ou você trabalha, você joga pôquer, ou você você treina, você lidera pessoas, ou seja, o seu corpo ele tem que ser treinado de uma outra forma. A sua alimentação tem que ser outra, porque você precisa ter gerenciamento emocional e disposição física para fazer aquilo que você precisa. Tem uma coisa muito legal, né? Toda vez que eu vejo um pedreiro trabalhando, pô, os pedreiros, os caras têm o corpo forte, os caras têm o corpo definido. Alguns têm aquela barriguinha, né, de chope de final de semana, mas geralmente os caras têm o corpo forte, têm o corpo definido. Por quê? Porque os caras trabalham com o corpo. Então, eles precisam ter o corpo forte, mas não tem nada a ver com o padrão da moda, não tem nada a ver com estética, tem a ver com mexer massa, com empilhar tijolo, com puxar carrinho de mão. Então, é muito legal você perceber que se você adaptar o seu corpo àquilo que você faz, você já está performando melhor. E também está evitando um monte de lesões, está evitando um monte de coisas. E por que o padrão da moda é errado? Porque o padrão da moda, ele não leva em consideração o seu biotipo, ele não leva em consideração a sua profissão, ele não leva em consideração a sua herança genética e ele não leva em consideração o que você gosta de fazer. Você é violinista, você é saxofonista, você é maratonista,
você é skatista, surfista, você é empresário. São performances diferentes que eu vou ter. Então, eu preciso treinar o meu corpo de forma diferente. Isso é muito legal, porque eu dou aula para vários atletas. Então, eu dou aula para um dos melhores skatistas do Brasil, um dos melhores skatistas do mundo, que vai estar numa competição esse final de semana. O treinamento que eu faço para ele é completamente diferente do treinamento que eu passo para a Camila, que está lá em Portugal e que é atleta de parkour. E é completamente diferente do treinamento que eu passei por anos para a Marcela Vita, que joga beach tênis. Por quê? Porque são esportes diferentes. Eu preciso trabalhar o corpo de forma diferente. Eu preciso trabalhar as articulações de maneira diferente. Tal como cada esporte exige uma alimentação diferente. É muito legal. Então, quando nós treinamos o corpo simplesmente pelo padrão da moda, eu preciso ficar no shape do verão, eu preciso... Cara, projeto verão é loucura. Projeto verão é loucura. Eu dei aula em academia por muitos anos. Hoje eu só dou aula na minha empresa, dou aula para os meus alunos e aulas particulares, não trabalho mais com foco em academia, mas por muitos anos eu dei aula em academia. E na época do verão, a academia lota. Por quê? Porque a galera nesse projeto verão, coisa maluca, que é o quê? Treinar o corpo no padrão da moda. É loucura isso. E eu brincava, projeto verão, não seria melhor um projeto verão a vida toda? Aí você vai manter o seu corpo saudável a vida toda? Isso sim. Temos uma personal aqui que está participando da aula, a nossa querida, e ela já colocou aqui, a Jaque, eu sei bem o que é isso. Quem é personal, eu dou muita aula particular, sabe que nessas épocas do ano a procura aumenta. E é uma loucura. Projeto verão é uma loucura. Então, esse seria o jeito errado. Tá errado eu querer o corpo da moda? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você pode querer ter o corpo da moda, mas é muito mais inteligente, emocionalmente e mentalmente, você ter o corpo treinado para aquilo que você faz. Eu pego onda. Então, o meu corpo, eu treino ele para ele desempenhar melhor o surf. Por isso que eu não quero um corpo enorme, porque um corpo enorme me atrapalha no surf. Eu quero um corpo que me ajude no surf. Então, todas essas questões devem ser levadas em conta, né? Todas essas questões devem ser levadas em contas. Respira fundo que a gente vai balançar um pouco mais, né? Vamos sacudir um pouco mais. Agora, imagine o seguinte. Você está treinando já o seu corpo de acordo com o que você quer. E se você responder assim, eu quero qualidade de vida, é amplo, né? Qualidade de vida é um termo amplo. Qualidade de vida pode significar um monte de coisa. Então eu vou dar uma rasteirinha agora, como se eu estivesse quebrando uma de suas pernas agora. Qualidade de vida, todos vocês que estão aqui me assistindo, todos vocês já têm. Qualidade de vida, todos os meus alunos já têm. Porque qualidade de vida significa que você tem tempo para cuidar do corpo e tem dinheiro para investir cuidando do seu corpo. Porque quem não tem qualidade de vida ainda está buscando isso. Ainda está buscando tempo e ainda está buscando dinheiro, porque quem não tem qualidade de vida está no limite do orçamento. Quem não tem qualidade de vida não está conseguindo dormir porque tem conta atrasada e não tem tempo para ir para a academia, porque o cara, esse tempo que ele está na academia, ele está trabalhando. Então, todos que estamos aqui já temos qualidade de vida. O que nós queremos é potencializar nossa qualidade de vida. Nós queremos performar melhor com essa qualidade de vida que nós temos. É isso que nós queremos. Então, o corpo que nós queremos não é só para ter mais qualidade de vida. O corpo que nós queremos é para viver a vida com mais intensidade. É para que cada dia da vida possa ser preenchido com mais satisfação, com mais prazer e com menos dor. Então, essa sacada de qualidade de vida é muito legal. Tem algo que eu aprendi com o professor De Rose, que é o cara que me mentora, é o cara que me orienta já há 20 anos, e que é muito legal. Qualidade de vida é você fazer aquilo que você quer na hora que você tem vontade. Isso é uma boa definição de qualidade de vida. Né? Imagina, você está com sono e aí fala, poxa, eu vou dormir. E pode dormir naquele horário. É qualidade de vida, muita. Mas qualidade de vida é um termo muito amplo para você falar, eu quero treinar meu corpo para ter mais qualidade de vida. Você tem que definir um pouco melhor. Tá, mas o que é qualidade de vida para você? Qualidade de vida para mim é dormir bem. Então o treinamento que você vai fazer, a alimentação que você vai fazer e até mesmo as leituras que você vai fazer antes de dormir devem ser direcionadas para isso. Percebe a diferença? Eu tenho que, até mesmo se eu estou lendo o livro errado na hora de dormir, me atrapalha. Então eu sou empresário. E eu adoro livros de empresários, eu adoro livros de
de performar melhor dentro do mundo do business, mas eu não posso ler esse livro antes de dormir. Porque se eu estou lendo coisas que vão estimular a minha mente para trabalhar melhor com a minha equipe, eu gero ansiedade. E aí eu não vou dormir bem. Então, quando eu vou definir o que eu quero, é o tipo de treinamento que eu vou fazer. Tá? Então, a leitura, dependendo do tipo da leitura, ela é indicada de manhã. Dependendo da leitura, é indicada à noite. Então, isso tem a ver com o quê? Corpo e mente. E o emocional seria o fio de Ariadne, sabe? Que conecta o corpo e a mente. Sabe a história do fio de Ariadne, né? Quando Teseu entrou no labirinto para combater lá a besta, o monstro, para ele não se perder no labirinto, Ariadne ficou do lado de fora, segurando um fio. E ele entrou no labirinto com esse fio para que depois de vencer o monstro, ele pudesse retornar e encontrar a amada, Ariadne. Então, por isso que nós usamos esse termo que é iniciático aí para algumas pessoas, que é fio de Ariadne. Então, seria o fio de Ariadne seria a conexão entre o corpo e a mente, é a sua emoção. Porque se você está muito bem emocionalmente, o seu corpo performa melhor. Se você está abalado emocionalmente, o seu corpo performa um pouco pior. E aí, como é que eu faço para o meu emocional se tornar mais estável? Eu me alimento melhor. Primeira coisa, alimentação trabalha a gestão emocional. Muito, muito. Tem vários alunos que mudam a alimentação, é muito legal. Eles mudam a alimentação, passam a consumir, sei lá, vou dar um exemplo, menos bebidas alcoólicas, ou passam a consumir menos cafeína, ou qualquer coisa que seja, porque interfere, né? Eu estou falando isso tomando café aqui, tá? Então eu não quero que você ache que eu amo café, adoro café, mas eu sei o quanto interfere. E para mim, não faz efeito, eu vou dormir. Mas tem pessoas que não podem tomar café depois de determinada hora. Então, o que você tem que entender? O que você quer do seu corpo? Qual é a performance que você quer do corpo? Aí você vai ter um treinamento mais direcionado. E a alimentação faz toda a diferença. Eu dei o exemplo do sumô, mas o Michael Phelps, na época das Olimpíadas, ele deu uma declaração lá com o treinador dele, depois isso está até no livro dele, de quantas calorias ele consumia por dia. Cara, se eu comer aquela quantidade de calorias, eu passo dos 3 dígitos. Mas por quê? Porque o treino dele era um treino insano. E era uma alimentação para ele chegar nas Olimpíadas e disputar a medalha de ouro. Então a alimentação ela muda de acordo com o que você está fazendo. Não dá para você comer igual todos os dias. Não dá para você comer igual todos os dias e achar que vai performar bem. Não. Você tem que comer de acordo com o que você vai fazer no dia ou de acordo com aquele objetivo do mês ou da semana. Ah, mas é muito difícil, daí a vida fica muito difícil. Tá, também acho. A vida fica chata, a vida fica mais difícil. A não ser que você extraia muito prazer do resultado que você vai ter com a sua alimentação. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? Para você entender que vamos fugir mesmo. Vamos fugir dessa estereótipo de treinar o corpo para o padrão da moda. Até porque nós hoje já sabemos, né, que a maior parte das modelos tem um monte de distúrbio emocional, que a maior parte das modelos tem um monte de problema com a alimentação. Nós já sabemos que os atletas que aparecem na revista com o corpo incrivelmente definido, esses atletas, eles têm um monte de dores em todo o corpo. Eles já tiveram vários problemas corporais. Por quê? Porque o atleta ele não é símbolo de saúde. O atleta ele levou o corpo além do limite saudável. Tá? Todos os meus alunos que são atletas já passaram por muitas lesões. Todos os meus alunos que são atletas, eles têm um corpo que está acima do limite. Um triatleta de ponta, ele não tem gordura sobrando no corpo a um ponto de que se ele pegar uma friagem depois do treino, ele fica doente. Porque no treino, ele já levou o corpo ao limite. Então, ele não pode descuidar. É muito interessante perceber essa fisiologia da alimentação e o impacto que ela dá no corpo. Então, eu citei a maneira errada e dei uma ventilada na maneira certa. Tá? A maneira errada é você tentar seguir um padrão da moda. Para isso, eu vou contar uma historinha. Eu adoro historinhas. Tá comigo? Imagine que antigamente, quando os reis procuravam as mulheres para casar, mas não era para casar por amor, né? Era para casar para ter um herdeiro real, né?
eles não procuravam as mais magras, eles procuravam eles procuravam um perfil de mulher que, inclusive, na época da Grécia era muito admirada. Por quê? Porque eles associavam que as pessoas que tinham mais reserva de energia, né? Essas pessoas, elas tinham mais poder aquisitivo, porque, claro, é óbvio, né? Todas as pessoas que não têm o que comer são muito magras. As pessoas que têm muita coisa para comer, não hoje em dia, porque já estamos num padrão que a gente sabe que comida em excesso faz mal, mas antigamente significava o quê? Fartura. E significava o quê? Poder aquisitivo. E significava o quê? Que ela teria mais condições de dar um filho saudável do que uma pessoa muito magrinha. Olha só como é o padrão. Depende da cultura, né? Então, antigamente, as mulheres muito mais cheias eram bem vistas. E aí havia essa moda maluca de que todo mundo tem que ser magro. Não tem que ser magro coisa nenhuma. Não tem que ser magro. Você tem que ter o corpo saudável. Mas o corpo ele tem que ajudar você a fazer aquele esporte ou aquele lifestyle, aquele estilo de vida que você quer. Então hoje nós temos essa loucura, dessa ditadura do corpo perfeito, do corpo bonito. Nós temos uma outra ditadura que é muito ruim também, né? Que é a ditadura da felicidade, que todo mundo tem que ser feliz, que todo tempo você tem que estar feliz, que todo tempo você tem que estar de bem com a vida. E não, o teu emocional, ele vai ter baixa performance, vai ter o dia que o emocional vai falar, não, hoje não tô afim, hoje quero ficar na cama, né? E é claro que você tem ferramentas, né? Exercícios respiratórios, meditação, alimentação, você tem ferramentas para içar o seu emocional. Mas é uma loucura você querer que todo mundo esteja feliz sempre. É um sentimento também tem que ser vivido, também tem que ser experienciado. Então é toda essa estrutura maluca que nós estamos construindo de que tem que ter um corpo perfeito, de que sempre tem que estar feliz, sempre tem que performar em altíssima performance. Não, não é isso. O que é alta performance? O que é alta performance para você? Alta performance para um atleta é performar no mais alto nível naquele esporte, é ganhar a medalha, é o pódio, é ele não se machucar. Mas e para você? O que é alta performance para você? O que é? Talvez para minha mãe, por exemplo, alta performance é morar na praia e poder pedalar todos os dias no calçadão, depois poder ir jogar o seu beach tênis e ter uma rotina muito agradável. E se ela conseguir fazer isso, é alta performance, porque ela está conseguindo ter a vida que ela quer. Isso é alta performance para ela. Você entende que a alta performance muda para cada pessoa? Dependendo da idade, né? Claro, para nós alta performance é buscar resultados, é buscar metas, é conquistar coisas. Mas e você que está aí me escutando? O que é alta performance para você nessa fase da vida que você está? Porque isso vai dizer qual é o treinamento que você tem que fazer para o seu corpo. Qual é a alimentação que você tem que ter? Quais são as pessoas que você vai conviver? Quais são os livros que você vai ler? Dependendo da fase da vida, tudo bem ler só romance. Tá ótimo. Mas, se você é um empresário, se você é um atleta, não dá para ler só romance. Você tem que ler os livros que te inspirem. Você tem que ler a leitura que te ensine o passo a passo de como chegar lá. Não dá para ler só romance. Não dá para assistir série todas as horas, todos os dias. Né? Você tem que entender que cada fase da vida, performar melhor tem um resultado. Mas sempre, em todos os casos, performar melhor tem a ver com corpo saudável, emocional estável e mente consciente. Em qualquer fase da vida, performar melhor tem a ver com isso. Uau, hein? E é muito legal. Quando eu estava na faculdade de educação física, isso já tem muitos anos, eu travei contato com um livro chamado Manutenção da Máquina Humana. E nesse livro, o cara dava várias dicas, isso tem mais de 20 anos. O cara dava várias dicas de como melhorar a alimentação. E ele era um pouco naturista, assim. E nessa época, eu travei contato com esse livro, foi a mesma época que eu estava estudando anatomia. E aí eu olhava os cadáveres na aula de anatomia e tinha que dizer o nome do músculo, o nome, né, daquele órgão ou daquela veia, daquela artéria, e tinha que estudar anatomia, aquele cheiro da sala de anatomia, da sala com os cadáveres, cheiro de formol. E aí, junto com isso, eu estava lendo esse livro de manutenção da máquina humana e eu comecei a pensar, cara, não dá para eu me alimentar do jeito que eu estou me alimentando. Não dá.
Eu olhava o resultado, né, das pessoas que fumavam e falava, nossa, não dá. Como assim? Como que as pessoas fumam? Eu estava estudando, né, vi o pulmão de uma pessoa que fumava, os pulmões de uma pessoa que fumava e os pulmões de uma pessoa que não fumava. Aí eu ia lá e olhava os rins e o fígado de uma pessoa que bebia e de uma pessoa que não bebia. Eu falava, cara, não dá para eu continuar me alimentando assim. Olha o que eu estou fazendo, porque nós não enxergamos lá dentro. Por que você passa protetor solar? Por que você passa hidratante? Porque você enxerga a sua pele. Você olha a sua pele e fala, nossa, minha pele está ressecada. Preciso tomar mais água, preciso hidratar mais o meu corpo, preciso passar hidratante. Se você olhasse os seus órgãos, como você olha a sua pele, que é o maior órgão do corpo, você não comeria o que você come. Você não tomaria a Coca-Cola que você toma. Você não comeria a batata frita que você come. E eu como batata frita, tá? Mas é que em quantidade. Você não faria muito do que você faz se você pudesse olhar o corpo por dentro. Então, como é que nós fazemos para olhar o corpo por dentro? Meditação. Meditação, autoconhecimento. Você fecha os olhos e começa a trabalhar autoconhecimento. E à medida que você começa a limpar a sua mente, que você começa a tirar o lixo da mente, você começa a melhorar a comunicação entre corpo e mente. E agora que nós chegamos no final da ideia da aula, hein? Eu sempre deixo o pulo do gato pro finzinho. Você já pegou essa manha, né? A comunicação entre o que o seu corpo está lhe informando e o que a sua mente está conseguindo escutar ou captar, ela tá fraca. Por que tá fraca essa comunicação? Porque tem muito lixo no meio do caminho. Muito lixo. Tem muita informação desnecessária. Você está intoxicado com um monte de coisas que não precisa. Estou falando de informação, tá? A sua mente está sempre com tanta informação que você não consegue escutar o que o seu corpo te diz. E o seu corpo está lhe dizendo. Às vezes, dias antes de ficar doente, o seu corpo já está te sinalizando. O seu corpo já está dando indícios de que você vai ficar doente. Mas você não prestou atenção. Você não escutou. E aí, ficou doente. Porque se você tivesse conectado com o seu corpo, você tinha dormido 2 dias mais cedo para o corpo ter tempo de se recuperar. Você tinha mudado a alimentação naquela semana e aí o corpo não tinha ficado doente. Mas nós estamos tanto lixo que nós não escutamos o corpo, né? Às vezes nós estamos treinando e o nosso corpo ele avisa, olha, tá doendo, vai machucar, vai fadigar, mas você não escuta e continua treinando. E aí machuca, fadiga. E aí talvez tenha que ficar 2, 3 meses sem treinar. Então, quando nós treinamos meditação, você está aumentando a comunicação entre o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. É como se você melhorasse a comunicação interna e aí o seu corpo lhe diz, olha, acho que não é legal comer isso. E aí a sua mente escuta e não come. Para você entender isso, eu vou contextualizar. Numa pesquisa feita por sobreviventes de naufrágios, olha que interessante o que os caras descobriram. Eles descobriram que em todos os casos, durante um naufrágio, ou durante uma queda de avião com sobreviventes, ou durante o período que uma pessoa ficou perdida na selva, em todos esses casos, o que os cientistas perceberam, os pesquisadores? Que as pessoas começavam a comer tudo que tinha pela frente para manter o corpo vivo, né? Mas a partir de um ponto, principalmente nos casos de naufrágio, o cara estava comendo peixe que ele conseguia pegar ali, ele não comia mais a carne branca do peixe. Ele começava a salivar e a ter vontade de comer as vísceras, os olhos do peixe. E aí eles descobriram que foi exatamente isso que conseguiu manter a pessoa viva. Por quê? O corpo começa a ter uma repulsa pelaquele alimento que ele está tendo excesso no corpo. Então ele tinha uma repulsa, ele não tinha vontade de comer a carne branca do peixe, mas tinha vontade de comer os olhos do peixe. Por quê? Porque os nutrientes que o corpo estava precisando estavam nos olhos. E o que era isso? Comunicação total. O cara está no naufrágio, ele não tem nada ocupando a cabeça dele. O corpo consegue avisar a mente. E o corpo avisava, olha, a gente tem que comer aquilo ali, ó, a ova. Tem que comer o olho. Porque a gente não está precisando da proteína que está ali na carne branca. A gente está precisando dos outros nutrientes. E isso fez com que esses caras sobrevivessem do naufrágio. Não foi um caso. Eles pesquisaram todos os sobreviventes de naufrágio de um período e que o corpo estava tão conectado com a mente que o cara conseguiu sobreviver. Então, essa sacada é muito importante para a gente entender o quanto
a conexão entre o corpo e a mente precisam estar atentas. Uau, hein? Essa história do naufrágio é muito legal. Só que como nós estamos na nossa rotina frenética, você aceita comer um fandangos. Olha a loucura! Você abre um pacote de um negócio totalmente industrializado e acha que tudo bem comer aquilo. E o seu corpo está dizendo não. Mas o seu emocional, às vezes quando você come um chocolate em excesso, toma uma Coca-Cola, sai para uma happy hour e toma uma cerveja, o seu emocional está querendo aquilo. Mas na verdade é uma fuga. É um emocional que também não está tão bem conectado. É uma fuga. Uma baita fuga. Vou ter que puxar aqui mais para o lado, porque vamos precisar fazer uma conexão aqui com a tomada. A gente já está quase acabando, mas vamos nessa. Vai, até chegar na tomada. Vamos lá. Vai. Vai. Deu certo? Ai, mudamos nosso posicionamento aqui. Então, eu quero que você entenda que muitas vezes você está alimentando baseado no emocional, como uma fuga do seu emocional, mas você não está alimentando realmente o que o corpo precisa. Entenda isso. Toda vez que você for comer algo, eu quero que você faça o que a família Grace ensinou em seu livro chamado Dieta Grace. Quando você for para o supermercado, olha a sacada dos Grace. Nesse livro Dieta Grace, ele diz assim, quando você vai para o supermercado fazer compras, você tem que pensar que você está entrando numa guerra, uma batalha. E se você comprar aquilo que você não precisa relacionado à alimentação, que você está comprando pelo desejo, pelo emocional e não pela performance, é como se você estivesse perdendo a batalha. É como se todos os marqueteiros, as embalagens estivessem ganhando do seu objetivo. Claro que ele está falando isso para um atleta de altíssima performance que, se ele comer um chocolate errado, se ele tomar uma Coca-Cola na hora que não é para tomar, ele vai impactar na performance na hora do ringue, é claro. Mas já pensou nisso? Quantas vezes você vai no mercado e compra coisas que foi o seu emocional que mandou, não foi o mental? Então eu queria que você tentasse, para ter um corpo muito mais saudável e uma mente muito mais lúcida, eu queria que você pensasse no seguinte: toda vez que você for comer algo, isso que você está comendo vai ajudar na sua performance? Isso que você está comendo vai construir suas células com mais eficiência? Os tijolinhos da sua célula serão construídos com mais eficiência? Pô, Malakini, quer dizer que eu não vou poder comer aquela pizza que a gente combinou hoje? Vai comer, vai saborear, vai vivenciar. Você vai fazer aquilo que nós chamamos de mindfulness. Quando você estiver comendo a pizza, você se entrega para a pizza. Você come de corpo, coração e alma. Come sem culpa, criatura, porque a culpa mata. Come sem culpa. Agora, não dá para comer isso todo dia e não dá para ter a inocência de achar que aquele é o melhor alimento que você podia estar colocando para dentro. Não dá para ter essa inocência. Vai comer a pizza? Assume o karma de estar comendo pizza. Mas o mais importante, come sem culpa. Ah, vai tomar um sorvete? Toma um sorvete sem culpa. Senão a culpa traz uma carga tão pior do que o efeito fisiológico do alimento. Tá? Então come sem culpa. Essa é uma baita de uma dica. Come. Agora, entenda. Que tal se você, na hora que você for comer, você olhar para aquilo e pensar assim: se meu filho tivesse acabado de nascer, eu daria isso para ele comer? Porque todos nós que temos filho, eu tenho filho, todas as pessoas que têm filho, quando o filho ainda é pequeno e você decide o que o filho come, né? Você não dá porcaria para o seu filho. Você escolhe o melhor alimento porque você quer que ele cresça saudável, você quer que ele não fique doente, você quer que os ossos dele cresçam melhor, você quer que as sinapses dele ocorram de uma maneira melhor. E por que quando é com você, criatura, você aceita comer uma porcaria de uma fritura? Você aceita comer um pastel que foi frito no óleo de 3 meses atrás? Por que você faz isso? Para concluir hoje, essa aula um pouquinho mais curta, porque é a penúltima, vou contar uma história do meu querido amigo Edgardo Caramella, mestre Edgardo Caramella, e ele me contou uma história num curso que eu amei, vou simplificar para você, tá? Vou compactar. Sabe quando você vai no mecânico para trocar o óleo do seu carro e você chega lá, você tem um carro importado e você chega lá e no manual de instrução diz que tem que ser o óleo XYZ. E você chega nesse mecânico e ele diz assim, não tem esse óleo. Aí você vai em outra. Até achar o maldito óleo para o seu carro performar melhor.
E você faz isso, até achar aquele óleo que é o certo para o motor do seu carro. E você faz isso também com a gasolina, coloca a gasolina aditivada, ou seja, o melhor possível para o seu carro. Mas aí você faz isso e depois você fala, bom, agora eu vou almoçar. E aí para na feira e come um pastel. E você não olha para o cara da feira e fala, esse óleo aí é o melhor óleo do mundo? Por que para o motor do seu carro você quer o melhor óleo do mundo, mas para o seu motor interno você aceita qualquer óleo? Essa é a sacada. É isso que eu quero dizer para você. Ah, quer dizer que eu não posso comer mais nenhum chocolate, uma porcaria? Não, pode, coma. Você precisa também dessa... Nós não somos um tubo digestivo, não somos uma máquina. Nós também precisamos desse carinho emocional e do bem-estar. Mas eu queria que você entendesse que sim, corpo e mente dependem desses 3 fatores. Para quê? Qual é o corpo que você quer ter? Não pelo padrão da moda, mas pelo que você faz com o seu corpo. Qual é a gestão emocional que você está trabalhando? Porque a emoção é a conexão entre o corpo e a mente. E como é que você está alimentando a sua mente? Como é que está alimentando a sua mente? O que está lendo? O que está assistindo? Com quem está conversando? Qual é o seu mastermind? Né? Qual é a sua egrégora? É isso que eu quero deixar para finalizar essa aula de hoje, com toda essa sacudida, né? Existem pessoas que estão realmente querendo desenvolver um potencial mental muito maior. E essas pessoas, elas estão focadas em comer somente aquilo que alimente melhor o cérebro. Existe já essa galera, já existe essa turma. E está crescendo exponencialmente no mundo. Uma galera que escolhe o alimento para o cérebro performar melhor. Não é nem para os músculos, é para o cérebro. Por quê? Porque o cérebro é o que mais consome energia aí dentro. Então, se você colocar um alimento que vai contribuir para essa faculdade aqui, você vai estar contribuindo para o seu corpo inteiro. Legal. Sou o Malachini. Estamos finalizando a 9ª de 10 aulas. Amanhã às 10 da noite de novo. Um mega beijo. Eu vou concluir porque eu me empolguei. Passei 10 minutos do nosso tempo. Mas você ficou aqui, então estava curtindo. Valeu. Um super beijo. Corpo, coração e mente completamente conectados. Não há como dissociar isso. Precisamos conectar corpo, coração e mente. Beijo, até amanhã.